Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Vamos iniciar agora mais um estudo do livro Palavras da Coragem, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo é muito interessante porque quando eu peguei esse livro, eu tenho o hábito de, quando eu começo a ler um livro, eu abro ele aleatoriamente numa página para entender um pouquinho do enredo, do que ele está falando. E quando eu abri esse livro, caiu exatamente nesse capítulo, o capítulo de número 12, que tem como título O que Fazes? E foi um verdadeiro puxão de orelha para mim no momento em que eu fiz essa leitura. E aí eu falei, esse livro é interessante e eu gostaria de dividir com outros irmãos tudo que ele nos traz. E foi aí que eu tive a ideia de fazer essa interpretação, esse estudo dirigido de cada capítulo com vocês. Então hoje o capítulo 12, como eu já disse, tem como título O que Fazes? Vamos às frases. Desejas a paz, no entanto, o que fazes a fim de obtê-la? É muito natural nas nossas orações a gente pedir a paz para Deus, para Jesus ou para quem quer que a gente direcione as nossas orações, né? E aí nós precisamos refletir o seguinte: existe um equilíbrio entre o pedido e as nossas atitudes? Quando eu peço para que Deus me dê a paz, para que Deus me proporcione a paz na minha vida, o que eu estou fazendo para alcançar essa paz? Quanto eu contribuo para que a paz chegue até mim? Então, a primeira frase já nos traz a reflexão, né? Do que nós precisamos fazer para obter a paz. Deus sempre está conosco e sempre está contribuindo para a nossa evolução. E nós? O que nós estamos fazendo para evoluir e para encontrar essa paz interior? Sonhas com a felicidade doméstica. Todavia, o que fazes para torná-la realidade? A gente sempre busca a tranquilidade dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos parceiros de evolução, né? Nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, enfim, quem a gente escolheu para estar conosco nessa evolução, né? E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo para que o nosso lar se mantenha equilibrado? Quando eu chego em minha casa, quando eu chego em meu lar, quando eu me adentro dentro do meu ambiente familiar, eu trago para dentro todo o lixo que eu trago da rua, todos os problemas que eu enfrentei no meu trabalho, nos meus outros relacionamentos, eu trago isso para dentro da minha casa e despejo tudo como se meu lar fosse um verdadeiro lixo de depósito, ou eu ali dentro tento ser realmente o melhor do que eu tenho dentro do meu coração. No meu relacionamento familiar, eu amo de verdade, eu passo para as pessoas que estão realmente ao meu redor e que me amam o meu amor mais puro e verdadeiro, ou eu trato o meu lar, a minha casa, como um lixo, um depósito de tudo que eu trago da rua e despejo ali. Jogo ali o meu estresse, descarrego nas pessoas que estão ao meu redor as minhas frustrações, a minha raiva, o meu ódio, ou eu despejo ali o que eu tenho de melhor do meu amor. Queres a alegria inalterável, mas o que fazes no intuito de conquistá-la? Quando nós levantamos, nós podemos escolher, né, que o nosso dia seja um dia bom ou seja um dia ruim. E independente do que entregam para nós, cabe a nós filtrar e colocar aquilo no meu dia. Eu costumo dizer, e eu friso muito isso quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma palestra em algum centro espírita, que tudo que entregam para nós é responsabilidade de quem entrega, mas a forma com que nós recebemos é responsabilidade nossa. Então, se eu recebo de alguém uma flor, eu tenho duas opções.
Entender que aquela flor é um desejo de que meu dia seja bom, de que meu dia seja satisfatório, né? Que aquela pessoa está me entregando algo de bom. Ou eu posso interpretar aquela flor como algo de ruim. Ai, a pessoa fez uma macumba e me entregou essa flor para que tudo dê errado na minha vida. E é isso que vai determinar como as coisas vão acontecer. Então, a macumba, ela pega. Se você der abertura, se você alimentar sentimentos ruins. Caso contrário, tudo que você recebe, mesmo que tenha uma intenção ruim, se você não tiver em sintonia com o mal, com o ódio, aquilo não vai te atingir. Então, tudo que te entregam é responsabilidade de quem entrega. Tudo que você recebe, da forma com que você recebe, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Então, tá aí o nosso poder de escolha de como vai ser o nosso dia, se será bom ou se será ruim. Está nas nossas mãos. Almeja a saúde perfeita, porém o que fazes na defesa do teu equilíbrio orgânico? Como a gente cuida do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pede muito também em oração. Saúde. Saúde para nós, saúde para os nossos familiares, saúde para quem nos cercam. E você? E eu? Como eu cuido de mim? Como eu cuido do meu corpo? O que determina a minha saúde é o que eu faço com o meu corpo e o que entra através da minha boca. Como eu me alimento, o que é que eu bebo, o que é que eu como. Faço caminhada, faço exercício físico, faço acompanhamento periódico da minha saúde, faço check-up. Como que a gente nos trata fisicamente? Como está a nossa alimentação? Isso determina como vai acontecer a minha saúde, como vai ser a minha saúde. Não basta só eu pedir para Deus para que me dê saúde, e aí na hora de eu me alimentar ou cuidar do meu corpo físico, eu faço tudo ao contrário do meu pedido. O que é que vai prevalecer? A vontade de Deus ou as nossas escolhas? Anseias servir com Jesus na seara do amor ao próximo. Entretanto, o que fazes para vencer os obstáculos? Nós temos uma máxima no Espiritismo que diz que sem caridade não há salvação. Então, a nossa evolução moral, ela é principalmente medida não só com o que eu faço por mim, mas o que eu já estou fazendo pelo outro. E muitas vezes a gente tem a vontade de ajudar. Na verdade, a gente tem 4 etapas, né? A gente primeiro não se preocupa com o próximo, a gente tem a vontade, mas ainda se preocupa mais conosco do que com o outro, né? Ainda o egoísmo prevalece em nossas atitudes. E depois a gente começa a dividir o que a gente tem, na verdade o que sobra da gente, né? É a terceira etapa da caridade, tudo que sobra eu dou, já é o primeiro passo para que eu me preocupe com o meu próximo. E o último passo é, na verdade, a caridade como fraternidade. A dor do meu próximo é tão importante ou maior que a minha. E aí eu começo a me preocupar muito mais com o meu próximo do que comigo mesmo. E aí a gente precisa alimentar esse sentimento de fraternidade. É uma coisa que a espiritualidade nos coloca muito nesse momento de pandemia, que o principal objetivo da espiritualidade é permitir que essa pandemia venha até o planeta Terra, é exatamente para que a gente alimente o sentimento de fraternidade. Então, até que ponto eu sou fraterno, eu sou caridoso? E até que ponto no primeiro obstáculo eu já desisto de ajudar o meu próximo e passo novamente a me preocupar só comigo mesmo. Entre nós, o que buscamos está situado no que fazemos. Deus nos concede os pés, mas o esforço de caminhar deve ser nosso. Deus não substitui no trabalho que os nossos próprios braços devem realizar. O que está determinado para nós é de nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente faz essa opção no momento de reencarnar. E aí Deus nos dá
todas as ferramentas necessárias para que a gente realize o que nos comprometemos antes da reencarnação. E infelizmente, na maioria das vezes, a gente vem, reencarna, habita o planeta Terra, nesse instante, né? Nós que estamos habitando o planeta Terra, e a gente ainda acha que a maior responsabilidade de tudo que tem que ser feito e melhorado ao nosso redor, primeiro de Deus, depois dos nossos governantes, dos nossos políticos e, por último, a responsabilidade nossa. Nós precisamos inverter essa ordem. A primeira responsabilidade de tudo que eu assumi, né, como missão antes de reencarnar é minha. Cuidar dos meus filhos, dos meus familiares, de quem está ao meu redor, executar bem a minha profissão, se dar bem com as pessoas que me cercam. Isso é responsabilidade minha. Quando te queixas da vida, em verdade está se queixando de ti mesmo. Por quê? Porque nós somos as nossas escolhas. Então tudo que dá certo ou errado na nossa vida inicia sempre de uma escolha nossa. E aí nós não podemos culpar o terceiro como normalmente a gente faz. A gente terceiriza a culpa, a gente terceiriza o fracasso. Tudo que não deu certo na nossa vida, existe um culpado, existe alguém que concorreu para que aquilo não aconteça, e na verdade, se a gente for lá na origem, tudo que nós vivemos e realizamos ou deixamos de realizar são consequências das nossas escolhas. Nós somos e nós vivemos as nossas escolhas. O que fazes dos teus dias? Como vive as tuas horas? O que a gente alimenta durante o nosso dia? O que a gente coloca para dentro de nós? Aí eu volto lá no que te entregam, é responsabilidade de quem entrega, e como a gente recebe é responsabilidade nossa. Como você vive as 24 horas do seu dia? Quais são as escolhas que você faz durante essas horas? Tudo isso vai ser causa e efeito no que vai acontecer conosco. Tudo que acontece conosco é efeito das nossas escolhas de uma causa anterior. Movimenta-te em sintonia com o bem e o mal não te alcançará. Somos e seremos sempre no espaço e no tempo exatamente aquilo que fizemos de nós. E aí vem de novo, né, no encerramento desse capítulo, aquilo que a gente comentou no capítulo anterior, né, é a lei do plantio e da colheita. A gente só colhe o que a gente planta. A gente quer sempre colher o que há de melhor no mundo. A gente sempre quer, dentro da nossa vida, o melhor conforto possível, os melhores resultados possíveis dentro de tudo que a gente faz. Mas será que a gente plantou na mesma proporção? Será que eu vivo o bem para colher o bem? Ou eu passo a minha semana, o meu mês, a minha vida plantando ódio, plantando vontade de vingança? E aí o que eu vou colher? Né? Como a gente disse no capítulo, nós somos as nossas escolhas. Então não adianta eu escolher um monte de coisa bagunçada e querer que a minha vida seja equilibrada. Se nós somos consequências das nossas escolhas, se nós colhemos o que nós plantamos, a gente só vai ter uma vida boa e equilibrada se a gente fizer as boas escolhas e as escolhas sempre colocando à nossa frente o sentimento cristão, o sentimento de como seria se Cristo escolhesse. Na dúvida, a gente sempre comenta isso, né? Quando eu estiver em dúvida do que eu devo fazer, eu pergunto, o que Cristo faria no meu lugar? Se eu mantiver esse padrão de escolha, realmente eu vou estar no caminho de um verdadeiro cristão. E é isso que eu estou fazendo hoje? Se não é, não adianta reclamar das consequências que a vida me traz. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana para quem está assistindo esse vídeo durante a semana. Que Deus nos proteja, nos abençoe e abençoe os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus.